referente ao mês da família. Nós temos um versículo bíblico, um texto bíblico que irá acompanhar todas as nossas reuniões, é um texto comum a todas as reuniões. Eu convido você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Então, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, esse é o versículo tema de todas as reuniões referentes ao mês do lar. Então, nós estaremos pronunciando esse texto em todas as nossas reuniões até o final do mês. Filipenses 4, 8, diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale aos nossos corações através da sua santa palavra. Hoje, o irmão destacado para nos trazer o estudo bíblico é o irmão Jétro Damasceno, que tem hoje o privilégio e a responsabilidade de falar para nós sobre o tema famílias que influenciam a sociedade, valorizam a santidade do sexo. Né? Texto difícil, hein, Jétro? Tema difícil, né? Muito. Então, tá bom. Famílias que influenciam a sociedade, valorizam a santidade do sexo. Esse é o tema da nossa meditação nessa noite, que eu passo agora a palavra ao irmão Jétro, para que ele possa trazer para nós o que o Senhor tem colocado em seu coração. Nós temos também uma canção, tema, que logo após a mensagem, a irmã Fran e o irmão Rodrigo estarão trazendo para nós, tá, Fran? Então, depois da mensagem, no final da reunião, você estará trazendo a canção, tema do mês do lar, você e o Rodrigo. Então, irmão Jétro, que o Senhor, nosso Deus, te abençoe, que o irmão possa trazer para cada um de nós o recado de Deus para os nossos corações. O irmão pode abrir o seu microfone e ficar à vontade. Alô? Estão me ouvindo? Tá. Eu preciso muito da bênção de Deus mesmo, né? Para falar desse assunto. Muito obrigado, Cirinho. Muito amigo. Queridos, eu desejo uma noite muito abençoada para cada um, que cada um possa estar sendo ricamente abençoado pelo nosso Deus, cada família representada seja agraciada pelo nosso Deus. O tema é muito interessante, sugestivo, né? Convém a gente repensar algumas questões. Famílias que influenciam a sociedade, valorizam a santidade do sexo. Primeiro, né, já foi falado aqui que as famílias, querendo ou não, sempre influenciam, né? A vida em sociedade nada mais é do que uma vida em que de mão dupla, em que a gente, ao mesmo tempo, influencia e é influenciado também pela sociedade, né? Quer dizer, a questão não é quem influencia quem, mas em que estamos influenciando a sociedade e em que estamos sendo influenciados por ela. Essa é a grande questão. Nós temos dois exemplos na Bíblia, né? A igreja primitiva, né? O comportamento daquela igreja, lá em Atos 2, mostra que o comportamento foi tão assim divino, foi tão digno de observação, que o povo, que a igreja contava com a simpatia do povo. Então, aquela igreja primitiva influenciou também aquela sociedade. Por outro lado, também a igreja em Corinto, né? Teve uma influência um pouco diferente, contrária, porque ela absorveu todos os problemas que havia naquela cidade de Corinto, e a igreja, então, ela assimilou, em vez de influenciar,
ela foi influenciada pelos problemas de Corinto. E naquela igreja havia casos de fornicação, casos de adultério, todos os problemas que haviam naquela cidade, a igreja absorveu. Pois bem, e outra questão também do tema, valoriza a santidade do sexo. Eu sou de uma época em que, eu acho que não sou tão velho assim, mas em que falar de sexo na igreja é algo assim, gente, que é isso? É algo pecaminoso. Então, parece até esse tema santidade do sexo parece algo assim, meio contraditório. Como pode? Santidade do sexo. Sexo pode ser alguma coisa santa, né? Uma vez que a gente aprendeu tanto, né? Lendo, né? Em que na Idade Média, por exemplo, o sexo era pecado. Não podia falar nisso. Quando a gente fala de sexo, é algo assim baixinho, né? Fala assim com um certo cuidado, um certo medo. Eu lembro que quando eu cheguei com um livro, Ato Conjugal, da minha época, na igreja, estava lendo, aí, como é que você pode trazer esse livro para a igreja? Não foi em Turiaçu, não, tá? Foi em outra igreja. Como pode trazer esse livro para a igreja? O ato conjugal, muito chileno, né? Quer dizer, então, sexo, né? Sexualidade, é um assunto que ainda é tabu. Mas eu louvo a Deus porque a Cirinha e a direção, né, tiveram essa ousadia de falar sobre família, e não há como falar de família e até de igreja sem falar nessa questão do sexo. Parece que o mandamento não adulterarás, né? A gente nem coloca essa palavra adultério quando vai disciplinar alguém, nem coloca em ato, coloca o sétimo mandamento, né? Para ninguém, até para evitar o constrangimento, né? Quer dizer, mas a gente precisa falar dessa palavra de sexo, né? Talvez até pelo fato de nós omitirmos muito, né, de nós não falarmos tanto sobre isso, é que quantos problemas, quantos casos envolvendo relações sexuais entre irmãos nossos acontecem, né? Entre membros da nossa igreja acontecem. E é interessante a gente tratar dessa questão, sim, por isso que a gente, com toda certeza, com toda humildade, a gente reconhece que Deus nos capacita e a gente não tem medo de dizer que sexo é também um assunto espiritual, né? Sexualidade é também um assunto espiritual. E, por exemplo, o mandamento, o sétimo mandamento, não adulterarás, né? E depois a visão de adultério no Novo Testamento vai ser ampliada até pela questão da intenção. Enquanto lá no Velho Testamento, não adulterarás, estava se referindo ao ato, né? A gente vê no Novo Testamento uma nova uma visão muito mais ampla do Novo Testamento, dos Dez Mandamentos, é que a questão toda está na intenção. Se eu, com intenção, tive intenção de olhar para uma mulher, já adulterei, né? Então, é como a gente precisa da graça de Deus mesmo. Pois bem, e aí, então, uma coisa interessante que a gente pode observar, né? Por que não adulterar? Por que esse mandamento? É lógico que aí a gente observa que Deus preservou muito que é o casamento, a família e o corpo. Três coisas que Deus preservou e que esse mandamento, não adulterarás, é um mandamento que preserva essas três instâncias que Deus tanto valorizou: o casamento, a família e o corpo. Quando a gente fala do casamento, a gente olha lá em Gênesis, né? E quais são os princípios básicos do casamento cristão? Primeiro, é um casamento monogâmico, né? Uma pessoa só, um homem e uma mulher. Não existe essa questão de dois homens, uma mulher, ou vice-versa. É monogâmico. Tá? Isso aí está bem declarado. Né? Outra característica é heterossexual. Né? Então, a gente vê Deus criou macho e fêmea. Sempre está bem marcado. Né? O segundo princípio é o casamento heterossexual. Pessoas de sexos diferentes. Então, não precisa nem pensar que as relações homoafetivas nada mais são do que uma distorção a esse padrão de Deus. E outra característica é indissolúvel. A intenção de Deus foi justamente o quê? Manter aquela relação para sempre. Afinal, Deus não faz as coisas, né, e depois desfaz. Deus faz, ele faz de forma completa. Então, quando ele criou, né, quando ele criou o homem e colocou, né, no jardim e viu que o homem estava só e colocou uma mulher, é para que fosse uma relação insolúvel, para sempre. Bom, e aí a gente pode observar também que dentro disso
aspecto da sexualidade e do sexo, a gente vai ver que Deus se preocupou com o prazer, né? Porque o homem não era bom que o homem estivesse só com o prazer, se preocupou em ajustar os seres humanos, porque o casamento tem muito isso de ajustamento mesmo pessoal e ajustamento também na relação familiar, até porque o homem não vive sozinho. E também a questão da procriação. Tá? Pois bem, então, junto a isso, a gente observa que esse princípio bíblico, hoje, com essa nova era, essa era pós-moderna, que nada mais é do que tentar distorcer tudo aquilo que Deus criou. Então, a gente pode ver que hoje esses princípios estão sendo, não era de esperar mesmo, estão sendo totalmente destruídos. Né? Mas cabe a nós, cabe à igreja, resgatar esses princípios. Outra questão, então a gente falou do casamento, como foi banalizado hoje, ultimamente, tem sido. Por outro lado, vamos pensar também na família. A família, diante de Deus, é aquela família formada por homem, né, o pai, a mãe, os filhos. Hoje a gente pode observar vários tipos de famílias. Né? Tem a família informal, aquela que simplesmente é movida ou unida por uma união estável. Tem a família monoparental, né? Aquela família que só tem o pai ou a mãe. Aí eu posso até lembrar uma família monoparental, a família do pai do filho pródigo, né? Do filho pródigo, pai e dois filhos. Né? A gente hoje encontra famílias em que o pai e os filhos só, a mãe e os filhos só. Podemos pensar numa família anaparental, aquela família que não tem pais, né? São irmãos, e a gente pode pensar também na família de Lázaro, Maria e Marta. A gente vai observar, né? Não falam dos pais, né? Só os três irmãos, não deixa de ser uma família. Podemos pensar na família unipessoal. Hoje em dia a gente encontra com um certo número, né? Famílias unipessoal. Que tipo de famílias são essas? Famílias que comportam uma pessoa só, né? Sozinha. Né? Outras se foram, então só tem a pessoa. Então, é uma família. Podemos pensar também em um nível muito elevado de famílias reconstituídas, né? Ou um mosaico, né? Ou seja, a relação se desfez, mas o filho do casamento anterior permanece ou se junta com o filho do casamento atual. Então, é uma mistura. Também é uma família. A família foi reconstituída. E a família mais em moda hoje aí, né? Se fala tanto, essa família homoafetiva. E hoje a gente cansou de ouvir aí, né, por conta da morte do Paulo Gustavo, né? O marido dele, né? Quer dizer, na morte da Marielle, a esposa dela. Quer dizer, então, é uma questão muito complicada para a gente entender, porque foge totalmente aos padrões de Deus. Na verdade, a sociedade considera isso como família. Mas a gente sabe que desviou dos padrões divinos. Não é isso que Deus preparou para o homem. Pois bem. Bom, e também, diante de tudo isso que a gente falou, eu comecei a pensar assim, algumas verdades que a gente possa pensar para a gente poder discutir sobre a sexualidade e sexo na família. Bom, sexo, quando fala de sexo, a gente fala mais da relação sexual, né? Que não é só questão física, mas é um todo. O sexo está muito mais ligado à questão da relação sexual. Não sabendo que o sexo não é apenas só anatômico, biológico, é muito mais do que isso. E sexualidade são aquelas sensações, né, que estão presentes no ser humano desde quando ele nasce até quando ele morre. Então, inclusive, até por toda a fase da vida dele, a sexualidade está sendo manifestada. Não há como, né, tirar esse aspecto da sexualidade do ser humano. Não há. São as sensações que cada um tem. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa pensar. Não se pode esquecer que tudo isso Deus fez. Deus fez o homem com todas essas características. Tá? Então, a gente pode dizer, sem dúvida alguma, que a sexualidade ela é parte integrante da natureza humana. Parte integrante. Não há como deixar de lado. Por isso que a igreja, e a gente pode ter toda a certeza, toda a coragem
de colocar-se a sexualidade como parte integrante e sabendo que Deus fez assim. Deus abençoou. Deus abençoou, porque foi Deus que fez. Por questões, né, históricas ou de talvez de dominação, essa questão da sexualidade foi muito mal desenvolvida, né? Muito mal desenvolvida. E há pessoas que têm horror a esse termo, mas não, é preciso que a gente entenda que Deus fez assim. Tá? E a questão do corpo. Então, a gente viu que a questão do adultério, não adulterarás, preserva o casamento, preserva a família e preserva o corpo. Também outra instância que foi que está sendo muito deturpada, né? Na Idade Média, por exemplo, o corpo tinha que ser, não pode ser visto. O corpo era algo pecaminoso. O corpo não era visto, era proibido, né? Ver o corpo. Mas quando a gente fala, a Bíblia fala do corpo, ela mostra o corpo de uma forma integrada. Né? O corpo é algo que Deus fez, tanto que Deus fez que o próprio Espírito Santo de Deus habita no corpo, né? Daquele que tem Cristo, né? Aquele que tem o Espírito Santo de Deus habita. Então é importante a gente perceber, enquanto o homem banaliza, vulgariza o casamento, a família e o corpo, Deus valoriza. E a gente precisa resgatar esse valor. Tá? Pois bem, então, a primeira verdade que a gente quer mostrar aqui é que, primeiro, que a sexualidade é parte integrante na natureza humana. Logo, é comum a todas as pessoas. Né? É comum. Então, por isso que a gente não tem medo de dizer que é um assunto, sim, espiritual. O grande problema é que, hoje em dia, existe uma supervalorização disso, uma supervalorização da sexualidade, colocando a sexualidade acima de todas as outras coisas. Mas não, ela tem o seu papel, tá? Mas, por outro lado, ela não deve ser encarada como um tabu, mas tem o seu papel, a sua importância no desenvolvimento da natureza humana. Pois bem, tanto é que a gente vê, há um livro na Bíblia que cita o livro inteiro, fala do amor de uma pessoa para com a outra, né? Que é o livro de Salomão, de Cantares. O livro de Salomão é muito interessante. A mensagem de Salomão, a mensagem básica de Salomão, ele vai mostrar o quê? O caráter básico do amor, o caráter sagrado do amor e do casamento. Né? Cantares vai falar isso. Vai mostrar a importância, né, do amor e do casamento como algo sagrados. É claro que quando a gente até espiritualiza, mas eu não estou negando a espiritualização, Cristo, a igreja, sim. Mas eu acho que também a gente precisa entender que aquele livro mostra como essa relação amorosa se dá. E se a gente for olhar aqui, eu não quero escandalizar ninguém aqui, mas vou usar uma palavra muito interessante, eu vou explicar o sentido da palavra, a gente percebe o caráter assim, erótico, não é pornográfico, erótico do livro, no sentido de, o que é erotismo? É aquele jogo sedutor, aquelas palavras, aquelas expressões que são usadas no casamento. Né? E a gente não pode perder esse aspecto, né, desse erotismo saudável no livro de Cantares, que é o erotismo saudável que deve permear as relações conjugais. Então, o livro de Cantares é esse livro. Né? Então, a gente mostra que uma prova, né, de que se existe um livro que fala somente sobre isso, sobre esse amor, né, bonito entre um homem e uma mulher, é sinal de que mostra que a sexualidade é parte integrante mesmo. Não havia como deixar de fora. Segunda verdade é que o sexo é para ser usado no âmbito do casamento. Isso é fato, né? No âmbito do casamento. E a Bíblia nos mostra isso. Né? Por exemplo, se a gente for olhar 1 Coríntios 7, né? 1 Coríntios 7, Paulo vai falar exatamente sobre isso, né? 7, 8 e 9, ele vai falar: e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado que também eu vivo, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Tá? Então, o texto sutilmente coloca exatamente o quê? Como o sexo precisa ser usado no casamento.
hoje em dia, primeiro, se o casamento está sendo banalizado, sem dúvida alguma, o sexo também está. Então, virou-se apenas, a relação sexual passou a ser algo apenas no biológico, no físico, né? E não foi isso que Deus preparou para o ser humano. Muito pelo contrário, foi algo muito mais consistente. Até porque a relação sexual ultrapassa a questão do anatômico, a questão do físico. É algo exatamente, essencialmente espiritual também. Terceira verdade, isso é algo muito interessante de pensar em relação a esse sétimo mandamento. Ninguém, mas ninguém mesmo, está isento ou livre de viver uma experiência extraconjugal. Ninguém. Ninguém está isento ou livre de viver uma experiência extraconjugal. Que Deus nos guarde de passar por essa experiência. Por isso que há uma orientação bíblica que diz: se alguém pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então, é preciso que a gente até entenda, quando a gente estiver aconselhando, ajudando, ou sabendo de um irmão que está passando por essa situação difícil, que a gente também tenha esse cuidado de acompanhá-lo, de resgatá-lo, e não simplesmente ficar apontando como se a gente estivesse livre disso. Por isso que Gálatas 6:1 tem um conselho muito oportuno para nós para nós hoje, quando fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, podemos entender aqui qualquer tipo de falta, ele fala: vós que sois espirituais. Então, primeiro, só os crentes espirituais. O que devem fazer? Corrigiu com espírito de brandura. Então, primeira coisa, se encontrarmos alguém em qualquer falta, vós que sois espirituais, deve corrigi-lo com espírito de brandura. Não é agredir, não é usar palavras rudes, não, brandura. E outra coisa, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, o texto coloca exatamente isso, né? Quer dizer, eu preciso tomar cuidado, porque se eu estou ajudando aquele irmão a se levantar, eu também posso cair na mesma coisa. Então, se é humano, todos nós podemos passar por essa experiência. Mas que Deus nos livre disso, né? Mas ninguém está livre disso. A gente tem casos e casos, quantas pessoas estão envolvidas, líderes, né? A gente sabe disso, envolvidas em situações extraconjugais, e a gente sabe o quanto isso tem trazido uma série de problemas há anos, né? Para a família, para a comunidade. Então, ninguém está isento ou livre de viver uma experiência extraconjugal. Até porque também ninguém se levanta de manhã cedo e declaradamente eu vou viver uma experiência extraconjugal. Não, ninguém faz isso. Mas as coisas acontecem. Por isso que a gente precisa sempre usar esse versículo que foi lido aí pelo Cirinho, né? O que está ocupando a nossa mente? A gente precisa sempre ocupar a mente com algo que seja construtivo, algo que seja saudável, algo que seja útil para o nosso viver. Quarta verdade, devemos tornar nosso casamento vulnerável a casos. Então, a melhor forma de nós não nos envolvermos nessa experiência conjugal é o quê? Cuidar do nosso casamento. Fazer com que nosso casamento, fazer o possível, contribuir para que o nosso casamento seja invulnerável a casos. E pelo menos 3 atitudes me fazem lembrar o que a gente pode fazer. Primeira atitude, satisfazer a necessidade do outro. Isso é uma verdade, né? Quando a gente casa inconscientemente, parece que a gente gosta, a gente deseja, né, que aquela pessoa, né, com quem eu me casei, vá suprir todas as necessidades. Há uma ilusão, né? Não há nenhum cônjuge vai suprir todas as necessidades do outro. Não. Agora, há necessidades, sim, que o cônjuge precisa suprir. Então, se eu não supro as necessidades, gente, então eu preciso abrir o olho, porque a minha responsabilidade é o quê? Suprir essas necessidades.
O ser humano foi feito com necessidades, né? São as carências. Pois bem, e aí tem uma coisa muito séria. Se eu não suprir, primeiro, eu estou tornando o outro vulnerável, vulnerável a um terceiro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, assumir a nossa responsabilidade no lar, justamente para que isso não venha a ocorrer, né? Para que a gente, depois que acontecer, onde foi que eu errei? Por isso que a gente precisa sempre perceber como a gente está, sempre se avaliar, como está a nossa relação, como está a relação familiar, como está a relação conjugal. Tá? Então, é interessante a gente pensar isso. E outra coisa interessante também, eu não quero assim chocar os irmãos, não, mas nada justifica a busca ou o envolvimento extraconjugal. Nada justifica. Mas vou dizer uma coisa: nem sempre aquela pessoa que se envolveu numa relação extraconjugal é sem vergonhice. Não, muitas vezes a falta do suprimento dessas necessidades, o descaso, muitas vezes, na relação familiar, o desinteresse, muitas vezes, deixa a pessoa vulnerável a tudo isso. Então, é preciso que a gente tome cuidado. Veja, não estou aqui justificando o ato, não, a atitude, mas estou mostrando que isso pode também contribuir. Então, a gente precisa tomar cuidado para não estar contribuindo. Então, a primeira atitude para tornar o nosso casamento invulnerável, né, a casos, é isso, né? Satisfazer as necessidades do outro. Outra atitude, perceber os sinais de perigo, estar atento. Os sinais de perigo. Que sinais de perigo são? A frieza, muitas vezes perceber o desinteresse, são sinais de perigo, né? Perceber muitas vezes o afastamento, enfim, a gente precisa perceber. E até mesmo perceber também que sentimentos estamos tendo em relação ao outro. De repente, eu não estou sentindo mais aquela alegria, aquele amor está esfriando. Eu não posso simplesmente ficar condicionado ao preceito de o amor está esfriando. Eu preciso rever isso e eu preciso perceber esses sinais de perigo. E uma vez percebendo esses sinais de perigo, eu preciso tratar, preciso cuidar, preciso conversar. E a terceira atitude, ter sempre na memória aquilo que nós falamos, ou aquilo que nós repetimos, reproduzimos quando nós nos casamos. Né? Então, pensar que a gente fez um voto, que a gente prometeu, que o casamento foi diante de Deus, e quando às vezes eu enveredo pelo caminho da extraconjugal, eu quebrei essa relação com Deus, está quebrada, mas é possível restaurar, tá? É possível. Outra verdade sobre a questão do não adulterarás é que o ato de infidelidade, né, a pessoa quando busca uma relação extraconjugal, ela é resultado muitas vezes de desejos, fantasias e pensamentos distorcidos. Né? Tem até um livro antigo, né? Esse livro não foi mais editado, mas eu tenho esse livro, é O Mito da Grama Mais Verde, muito interessante, né? Ele coloca justamente isso, é um mito. Mito é aquilo que eu imagino, né? Eu imagino que seja o mito, a grama do vizinho é mais verde, né? O mito da grama é mais verde. Quer dizer, eu imagino, são fantasias que eu crio, tá? E são através de pensamentos muito, né, distorcidos. E eu tomo isso como verdade. Por isso que o versículo fala, né, o que ocupa a nossa mente, né? Que pensamento está ocupando a nossa mente? É claro que a gente não pode, a gente não tem o controle do pensamento. Quantas coisas vêm à nossa mente sem que a gente queira pensar, né? Mas a gente pensa. Agora, uma coisa que a gente pode fazer sim é ocupar. O pensamento vem à nossa mente, mas eu preciso filtrar o pensamento com esses critérios que o Cirinho leu aí. É verdadeiro? Vamos até ler, né? Filipenses 4:8, que é o tema central, né? 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então, o pensamento vem um turbilhão de pensamentos. Muitas vezes vem a vontade mesmo. Bom seria se eu jogasse tudo para o alto. Bom seria se tivesse uma outra pessoa, começasse de novo e vir. Precisamos pensar,
é verdadeiro esse pensamento? É respeitável? É justo? É puro? É amável? Então, eu preciso filtrar todo o pensamento que vem à minha mente, filtrar, passar pelo filtro do ser verdadeiro, respeitável. Eu preciso fazer isso. Isso, queridos, é constante, constante. Tá? E se algum louvor existe, alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o pensamento vem, não há como impedir que ele venha, mas a gente pode, sim, permitir que ele ocupe ou não a nossa mente. E que a nossa mente seja ocupada apenas por sentimentos construtivos, pensamentos saudáveis, pensamentos que edifiquem. Uma outra verdade é que, a sexta verdade, cabe aos pais a criação dos filhos. Né? O que isso tem a ver com a questão do adultério? Começar os filhos a perceberem isso. Primeiro, os filhos precisam ver que os pais amam a Deus. Eles precisam ver isso. E amar a Deus não quer dizer que os pais simplesmente vão à igreja. É muito mais do que isso. Né? Outra questão, os filhos precisam saber também que os pais se amam. Então, é importante a relação conjugal. Né? Tanto é, muitas vezes, quando os pais se divorciam, se separam, os filhos se sentem culpados, muitas vezes. Né? Quer dizer, então, os pais precisam saber, os filhos precisam saber que os pais se amam, que existe, né, o amor entre os pais. Eles precisam ver isso. E também os filhos precisam saber que os pais o amam. Então, os filhos precisam saber disso. É claro que conflito sempre vai haver, mas como os conflitos estão sendo resolvidos? Tá? Então, os pais precisam se educar, criar. E criar aqui, queridos, veja bem, criar é muito mais do que gerar. Criar implica mostrar, passar, inculcar valores, inculcar comportamentos, ensinos bíblicos cristãos, de modo que os filhos aprendam, adquiram também caráter cristão. Essa é a ideia de criar no sentido bíblico da palavra. Então, é trabalhoso. É trabalhoso. E aí, quando tem essa visão, eu também já começo a mostrar aos filhos que os pais são dignos de respeito, de que o filho precisa respeitar também um ao outro. E como isso é importante na estrutura da família. Então, esses 6 itens são 6 itens que a gente queria tratar nessa questão do... Tem mais, mas a gente queria tratar esses itens, assim, trazer para nós hoje, esses itens que ajudam muito a gente a lidar melhor com essas questões que envolvem a sexualidade e também a questão que envolve o adultério. Pois bem, agora, quando fala de sexualidade, a gente observa também as distorções. Né? Primeiro, quando fala do adultério, eu lembro muito bem que houve uma época em que o adultério era crime. Era crime. Né? Estava no Código Penal, se não me engano, civil, não sei. Talvez Carlinhos possa explicar melhor. Mas hoje não. Hoje não é crime. Também, se fosse crime, haja processos. Né? Também não é mais crime. Então, passou, né, a ser até algo tão simples. As pessoas, até quando casam, já casam, já não é aquela total comunhão de bens, para evitar justamente o transtorno que possa gerar de um dia ter que se separar por conta do término do casamento. Então, mas existem algumas distorções da sexualidade. E a primeira distorção que a gente olha hoje, que também está muito em voga, é a questão do homossexualismo, tá? A homossexualidade. Isso é uma distorção. Também a gente nota que isso percebe biblicamente que isso é algo que destoa do padrão de Deus, né? Quando Deus fez, foi macho e fêmea, homem e mulher. É muito delicado falar isso. E hoje a gente precisa, né? Precisa falar isso, precisa assumir essa postura. Isso aí é algo que a gente acredita e não há como a gente mudar, querendo ou não. Então, a homossexualidade, a gente respeita a pessoa, né? A pessoa precisa ser respeitada, precisa ser acolhida. Agora, o ato não, né? De jeito algum. As atitudes não devem ser acolhidas, muito pelo contrário.
Elas precisam ser mostradas, que isso é algo que desagrada a Deus, e a gente não tem como ter meio termo, né? Mas, com todo carinho, a gente precisa sim, abraçar a pessoa, mas sabendo que é uma distorção. E aí a gente, quando para a pensar, que a gente, quando fala de homossexualidade, a gente está falando de pessoa lá do mundo, não. A gente está falando de casos que acontecem em meio ao povo de Deus, acontece no meio da comunidade cristã. E até existem comunidades cristãs que endossam, que apoiam, que, que fazem apologia ao homossexualismo, ao homossexualismo. E a gente sabe que isso é uma distorção também, né? Pois bem, mas também quando fala de adultério, a gente lembra isso, até para a gente começar a perceber o avanço dessas relações, muitas vezes homoafetivas hoje, né? E até mesmo pessoas que terminam o casamento, se envolvem até com outras pessoas de sexo do mesmo sexo. Isso são distorções, mas isso são coisas que acontecem no meio do povo de Deus, não é nada fora. Então a gente pode pensar, né, de influência. Parece que aí a gente para pensar, eu estou influenciando ou fui influenciado pela sociedade, né? Quer dizer, a gente pode até saber isso da Bíblia, mas como a sociedade nos influencia, consegue mudar o nosso comportamento a partir do momento que a gente também se permite ser influenciado por ela. Tá? Então, a gente precisa perceber que sofremos muitas vezes influência da sociedade. Essas mazelas da sociedade, muitas vezes, são reproduzidas no nosso meio. Então, quero a Deus que a gente possa até mesmo ter um cuidado para que essas coisas não venham, né, afetar a nossa vida. Outra questão também que a gente observa muito, e no meio do povo de Deus, é a questão da pornografia. Né? A questão da pornografia. Né? E hoje em dia, então com a tecnologia, os celulares, né? O computador, as redes sociais, né? Que todos têm acesso, isso quase a gente não tem muita. A gente consegue ocultar mais, né? Mas isso é algo prejudicial, é algo que muitas vezes tem afetado as relações, tem afetado a vida pessoal, a vida familiar, a vida social. E hoje a gente sabe muito bem que existe uma indústria pornográfica. Isso é algo que a gente percebe na nossa sociedade hoje em dia, que, né, não é nada demais, não tem problema, não tem nada a ver, mas a gente sabe o quanto isso tem afetado a vida espiritual, a vida, todos os aspectos da vida. Outra distorção, a pedofilia. Rogério, o que tem pedofilia no meio do povo cristão? Olha, queridos, eu não sei, mas sei sim. O número de pedófilos no meio cristão é muito grande. O que tem de pessoas, meninas, crianças que sofreram e sofrem abuso, né, físico, abuso sexual, é muito grande. Isso é fato. Não estou falando porque eu li em livros, fiz pesquisa. Não. Eu falo por questões de vivência mesmo. Então, isso é um problema muito sério, que é a pedofilia, né, existente na comunidade. Não é só lá, quando falou de pedofilia, falou dos padres. Né? Não foi só em padres, não. Tá? Pelo contrário, a gente observa isso também no meio cristão. E Deus possa estar tratando, né, com toda a seriedade, a cura, mas que Deus possa ter a liberdade de poder tratar disso com toda certeza, com todo empenho, com toda a profundidade em nosso meio. Outra questão também que envolve a questão de sexualidade é a masturbação. Né? Quantos casos de masturbação, quantas pessoas, homens, mulheres, que nos procuram e colocam a questão da dificuldade nessa área. Né? Colocam a questão da dificuldade. E muitas vezes a gente percebe que são pessoas, são crentes em Cristo Jesus, sim, mas adquiriram certos hábitos que, na verdade, a gente precisa estar orando mesmo, pedindo a Deus que ajude a se libertar e que a pessoa também tenha que se libertar, não ficar criando isso, porque isso tem afetado muito a vida conjugal, né? A vida conjugal, e também, consequentemente, como não há sustentação nessas práticas no casamento, então a tendência é sempre o quê? O casamento se acabar. Tá? A busca
de outros que possam suprir tais necessidades. Ainda ontem estava conversando com uma pessoa que casada, né? Ele também, os dois são casados, mas ela percebe que ele descobriu, ela descobriu que ele escondia algumas camisinhas que eles nunca usaram, camisinha em cima do guarda-roupa. E todo dia ele ia para o shopping. Todo dia ia para o shopping, saía do trabalho, ia para o shopping, depois ia para casa. E depois alguém do shopping descobriu. Né? Então, isso é uma questão que é comum, né? ou que existe, comum não, que existe ainda no meio do povo de Deus. Mas que Deus nos livre disso. Agora, eu queria assim, fazer um alerta à igreja, não é a igreja de Ituriaçu, não é isso. Mas, quando eu falo a igreja em geral, e eu estou incluído nisso, quando ele fala de adultério, né, relações sexuais ilícitas, tem um tipo de pessoa uma categoria de pessoa que me preocupa, tá? Que tem me preocupado e que a igreja precisa, muitas vezes, olhar. Quando eu falo de igreja, eu também, a gente precisa olhar de uma forma muito mais humana para essas pessoas. Porque quando a gente fala de família, a gente foca muito a família, o casal, né? A homem, mulher. Sim, é importante, sim. Não estou invalidando essa atenção. Os casais precisam de uma atenção, as famílias precisam de uma atenção, e eu louvo a Deus pela iniciativa do Celinho, Elisângela e companhia aí. Tá? Mas uma categoria de pessoas que eu percebo que precisa de um olhar mais humano são as pessoas sozinhas. Pessoas sozinhas. Né? E principalmente mulheres. O homem não, o homem é mais fácil, né? Lidar com a solidão, mas as mulheres não. A gente observa o quanto as mulheres sozinhas têm, não são todas, claro, né? Mas que algumas pessoas, algumas sentem pelo menos três sentimentos: inutilidade, né? Sentem inútil porque quem é casado tem mais privilégios, né, por ser casado, e aquela que não é casada se sente mais alijado no cantinho. Outro sentimento, muitas vezes o preconceito e discriminação, né? Preconceito, elas mesmas podem se sentir tão diminuídas, tão inferiores, porque não terem se casado N forma, ou por terem separado, o casamento desfez. Né? Ela já, só pelo fato do casamento desfeito, isso já gera um mal-estar, talvez achando que não foi capaz de segurar o casamento, e aí encontra numa comunidade que muitas são casadas, e às vezes ela se sente diminuída por causa disso, e também a solidão. Então, que a igreja possa estar, cada um de nós possa estar olhando, tendo um olhar para essas pessoas. São pessoas com um potencial tremendo, né? Mas que também podem estar passando por determinadas situações, como não falam, talvez até porque é um assunto, né? Muito, muito, não sei ter a vontade de falar, e ainda é um tabu, mas que a gente possa ter um olhar para essas pessoas, né? Para que a gente possa vê-las, sim, como pessoas com um potencial muito grande, pessoas que têm um ministério, têm uma missão e que podem ser muito úteis ao corpo de Cristo. Então, queridos, fechando nessa fala, a gente viu que, primeiro, não adulterarás. Os 10 mandamentos, o 7º mandamento é o mandamento que estrutura, que preserva a família, o corpo e o casamento. Isso é o padrão de Deus. E qualquer coisa que foge, tá, que vai distorcer o padrão de Deus, está também distorcendo o quê? O caráter santo e piedoso de Deus. Então, o padrão de Deus determina, sim, o caráter dele, determina, sim, a santidade e a piedade do próprio Deus. Então, quando eu rompo com esse padrão, quando eu não vivo esse padrão, quando eu penso de forma diferente, com certeza eu vou sofrer punição. A gente não pode esquecer lá em Romanos, né? Romanos 1, 26. O que Deus fez com aqueles homens, né? E não glorificaram a Deus. Romanos 1, 16, 26. 26, 27. Por causa disso, né? Por causa disso,
Por quê? Por causa disso o quê? De eles terem mudado a verdade de Deus é mentira, ter adorado e servido a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se lhe inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, queridos, quando a gente foge dos padrões, quando a gente não quer seguir os padrões que Deus nos determinou, então a gente também vai ser punido. A gente sofre as consequências. E pior ainda, a gente passa a ser uma influência muito negativa para a sociedade. Então, que Deus possa estar abençoando a nossa vida, que cada lar representado, né, nesse Zoom, nessas lives, cada lar possa ser uma influência positiva para a sociedade em que Deus colocou cada um, onde estiverem, e que Deus possa abençoar a sua vida, fortalecer, possa ajudar. Se porventura houver alguém com alguma crise, alguma dificuldade nessa área, saiba de uma coisa: nosso Deus é um Deus poderoso para poder perdoar, para poder curar, para poder mudar esse quadro da situação. Deus sabe como cada lar está, mas o mesmo Deus que criou, né, criou você, criou esse lar, é o mesmo Deus que criou e não deixou largado. Ele está sustentando a cada dia, olhando para você. Filhos, se porventura houver filhos que não estão seguindo o padrão de Deus, orem, não desanimem, tá? Essa palavra que vocês ensinaram aos filhos, a palavra não volta vazia, mas que Deus possa abençoar a vida, a sua vida, a vida deles. Vida conjugal também, que Deus possa fortalecer cada lar presente. E aí, de modo que cada lar possa fazer diferença na sociedade em que cada um está inserido. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar. Tá? E muito obrigado pela paciência. Ok, Jetro. Muito obrigado. Que o Senhor, nosso Obrigado. Deus, te abençoe grandemente. Amém. Eu confesso que no momento que eu e Elisângela estávamos fazendo a relação de pregadores, nós não relacionamos o pregador a nenhuma mensagem, nenhum tema de mensagem. E o Eu sei Senhor, disso. Eu sei disso. e o Senhor nosso Deus preparou você para o dia de hoje, né? Obrigado. Profissional qualificado, homem de Deus, que trouxe para cada um de nós um tema difícil, né? Extremamente difícil de se tratar, mas com extrema excelência trouxe para cada um de nós o recado de Deus para os nossos corações. Que o Senhor te abençoe grandemente, meu querido. Amém. Nós te amamos muito, tá bom? Te amamos muito mesmo. Nós também, igualmente. Amém. Bom, eu havia convidado a Fran para entoar o hino oficial do nosso mês do lar, mas não vai ser possível, porque parece que ela não está se sentindo muito bem. Então, eu vou colocar a gravação desse hino agora para nós ouvirmos, e depois do som desse hino, nós vamos falar o verso tema do mês do lar de todos os anos, tá? Para nós finalizarmos a nossa reunião de hoje. Então, eu vou colocar o som agora do hino, tema das nossas programações do mês do lar.
que é amável, puro e agradável ocupe os nossos corações. Família incomparável, é inigualável, transforma o mundo em um lugar melhor. Pais e filhos sempre lançando a semente ao mundo, plantando o amor de Cristo, transbordando a água que jorra da fonte de amor. O nosso Deus, o Pai e Criador. Tudo que é amável, puro e agradável, os nossos corações. Família incomparável, é inigualável, transforma o mundo em um lugar melhor. Pais e filhos sempre lançando a semente ao mundo, plantando o amor em Cristo, transbordando a água que jorra da fonte de amor. O nosso Deus, o Pai, o Criador. A família é bênção, bênção do Senhor. Nela jorra a fonte de todo amor. A família é bênção, bênção do Senhor. Nela jorra a fonte de todo amor. A família é bênção, bênção do Senhor. Nela jorra a fonte de todo amor. A família é bênção, bênção do Senhor. Nela jorra a fonte de todo amor. Tudo que é amável, puro e agradável, ocupe os nossos corações. Família incomparável, é inigualável, transforma o mundo em um lugar melhor. Ok, irmãos? A família é bênção, bênção do Senhor, dela jorra a fonte de amor. Que o Senhor possa nos abençoar também com essa belíssima canção. Nós vamos fazer a leitura do texto tema de todas as nossas reuniões, de todos os anos, da União Feminina, do trabalho da União Feminina, alusivo ao mês do lar, que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versos 15 e 16. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versos 15 e 16, diz assim:
Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Assim diz o nosso Deus para as nossas vidas. Nós vamos passar agora a palavra ao irmão Carlos.